Boa tarde. Tudo bem com vocês? Queria convidar vocês que estão mais aí no fundo para sentar aqui mais pertinho da gente, para a gente ficar mais junto, amém? Pode se sentando. Queria te convidar a abrir a sua palavra. Evangelho de São João 2. Abra a sua palavra, você que trouxe, no Evangelho de São João 2. Amém? Rápido, porque não tem palavra, né, gente? Amém? João 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia-lhe 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse é o princípio dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Então Jesus estava onde? Vamos lá, Jade. Num casamento. Todo mundo gosta de ir em casamento? Jesus gostava e foi convidado, como nós, a ir num casamento. E na palavra de Deus, toda vez que se fala a palavra casamento, Jesus, nas suas palavras, em toda a palavra de Deus, Deus não está falando do casamento entre homem e mulher. Todas as vezes na palavra de Deus, quando fala casamento, é uma forma em que Deus tem de manifestar a sua aliança com o povo. É o casamento de Deus com o seu povo. Então, toda vez que você abre a sua palavra e lê casamento, Deus está falando que ama você, amém? Ele está falando: olha, nós estamos nos casando. A igreja com o povo. Mas, olha que lindo, né? Quando a gente casa com alguém, a palavra de Deus fala o quê? Que nós seremos uma só carne. Então, quando nós somos uma só carne, nós damos tudo que nós temos para aquela pessoa e aquela pessoa dá tudo que ela tem para nós. Não é verdade? E a mesma coisa foi naquele casamento. O noivo, Jesus, estava dando tudo. Só que tinha uma coisa que estava vazia. Que eram o quê? Gente, vocês não entenderam, não. O que estava vazio? Vamos de novo. 1, 2, 3 e Então o noivo deu tudo, porque quando você casa, você dá tudo. Quando você namora, um pode dar mais, o outro pode dar menos. Quando você é amigo, um pode dar mais, o outro pode dar menos. Mas quando você casa, você tem que dar tudo e o outro tem que dar tudo. Então naquele casamento, Jesus deu tudo. E de repente, as talhas estavam vazias. Como assim, Amanda, as talhas estavam vazias? O que eu tenho a ver com isso? O que a noiva tem a ver com as talhas vazias? Olha para o seu irmão e fala: o que a noiva tem a ver com as talhas vazias? Pergunta se esse irmão entendeu. Fala: você entendeu? Responde a ele se entendeu. Sim ou não? Mais ou menos. Então, as talhas estavam vazias. E na palavra de Deus, quando é citado a palavra talha, é a mesma coisa, sinônimo de vaso, amém? Talha na Bíblia é igual a vaso. E na Bíblia são citadas 23 vezes a palavra vaso / talha, amém?
23 vezes na Bíblia inteira. E a primeira vez que a palavra vaso é citada é lá em Jeremias 19, quando o oleiro vem, faz um vaso, destrói o vaso, transforma o vaso. E a última vez, a 23ª vez em que vaso é citado na Bíblia, está lá em Coríntios, São Paulo falando: somos vasos que trazemos em nós a marca do Cristo crucificado. Você entendeu alguma coisa? Então, vaso, na teologia da igreja, é igual a pessoa. Então, se no meio do casamento as talhas estavam vazias, quem estava vazio? As pessoas, a noiva estava vazia. No meio do casamento, o noivo tinha tudo, mas as talhas estavam vazias. O Senhor não está falando para a gente que as talhas eram as vasilhas vazias. Naquele casamento, quem estava vazio eram as pessoas. As pessoas foram casar vazias. Quem que vai casar vazio? Você vai casar levando tudo. E as talhas estavam vazias. E na teologia da igreja fala: as talhas são pessoas, os vasos são pessoas, e o oleiro transforma as pessoas e quebra as pessoas. E quando Jesus naquele casamento vê aquelas talhas vazias, é a mesma coisa de olhar para elas e falar: você não tem significado. Para que serve um copo? Para armazenar alguma coisa. Se ele não está armazenando nada, eu vou fazer o que com ele? Vou quebrar. Jogar fora. Para que serve uma caneta? Para escrever. Está saindo tinta? Taca no lixo. Aqueles vasos, eles tinham uma única função: reter água. E quando Jesus fala encher as talhas de água, eles estavam totalmente vazios, ou seja, eles perderam o seu significado. Naquele casamento, aquele vaso era inútil, porque a única função que ele tinha, que era reter água, não estava funcionando. Então, naquele instante, existem duas coisas que se podem fazer. Uma é, ou você enche o vaso de água, ou você faz o que com o vaso? Quebra. Então, às vezes, você chegou nesse grupo de oração hoje, para um casamento, e veio para cá vazio. Veio para cá sem nada. E aquele vaso, aquelas talhas de água que estavam lá em Caná, a palavra de Deus fala que aquelas talhas de água, elas eram exclusivamente para purificação. Aquelas talhas, elas não podiam ser para beber nada. Aquelas talhas armazenavam água para lavar os pés dos judeus, no ato de purificação só. Porque naquela época tudo era muito imundo, né? No sábado tinha que lavar a mão para tudo. Tudo tinha que lavar a mão, lavar o pé, estava sujo com qualquer coisa. Então aquelas talhas, elas eram feitas para lavar as mãos e os pés dos judeus. E quando Jesus fala, enchei aquelas talhas de água, ele olha para mim, para você e fala, enchei aquelas talhas de água porque eu quero purificar você por dentro. Porque você não tem nada. E como aquelas talhas vazias, elas tinham duas funções, que era ou armazenar água, ou ser quebradas e ser feitas de novo, o Senhor nos retoma lá no vaso das mãos do oleiro. Ou acontece um milagre, ou o Senhor tem que me quebrar. Então, se você chegou nesse grupo de oração hoje, o Senhor olha para você e fala, Ei John, ei Sabrina, ei Paulo, se você não reter água, eu vou ter que te quebrar. Se você não tem mais significado, ou eu faço um milagre na sua vida, ou eu te quebro. Porque aquele casamento sem vinho, ele poderia acabar naquela hora, porque aquele vinho para aquele casamento era alegria. Ah, Amanda, mas eu estou cheio de água, Por que eu continuo da mesma forma? Porque o Senhor, às vezes, está vendo você cheio de água, mas te falta um vinho novo. Porque às vezes naquele casamento, você está lá na caminhada, porque aqui a maioria de nós estamos na caminhada tem um tempão. Você está na caminhada tem 5, 6 anos, 3 anos, e você fala, já estou cheio, tomando o mesmo vinho da festa inteira. Mas o Senhor fala, falta um vinho novo. E o Senhor olha para nós hoje e fala, qual, na realidade da sua vida, aonde falta um vinho novo? Pergunta para o irmão do seu lado, aonde está faltando
um vinho novo? Pergunta para ele, gente. Fala onde você não tem mais utilidade. E aí? Aonde você não tem mais utilidade? Aonde que foi que você parou de funcionar? Então Deus, com amor, Ele olha nos nossos olhos nessa tarde e Ele fala, como Ele falou na palavra, enchei as talhas de água. Porque se você não encher as talhas de água nessa tarde, eu sinto em te dizer, mas o Senhor vai ter que te quebrar. E às vezes é necessário quebrar, não é? Às vezes o vaso já está oco, já não funciona. E que o Deus colocava no meu coração para essa oração, para essa pregação nessa hora, é que Ele queria quebrar a gente. Ou se Ele não quebrasse a gente, Ele queria mesmo encher a gente. Como a Raíssa falava, um transbordamento. Aquele casamento havia acabado. O noivo estava dando tudo, a noiva não tinha mais nada. Imagina uma noiva chega na porta do casamento e fala, olha, não vai dar. Era essa a sensação. Era uma sensação de sou inútil. E quando Deus cria um vaso físico, Ele cria para reter água, não cria? Mas quando Deus cria um vaso pessoa, Ele cria para adorar. Nós somos criados para adorar a Deus. A utilidade de uma caneta é escrever e a utilidade de nós é adorar a Deus. Então, se você não está adorando a Deus, você perdeu essa utilidade. Se você parou de adorar a Deus, eu sinto te dizer, mas você não é mais útil. E o Senhor nessa tarde quer te devolver essa utilidade. Fala com o seu irmão, Deus quer devolver a sua utilidade. Fala com ele com autoridade, porque você está sendo inútil. Não está adorando. Não está fazendo o que deveria fazer. Então, se o vaso, que é a utilidade, encher de água, não está enchendo de água, eu vou quebrar. Então, se você não está adorando a Deus, o Senhor vai fazer o que com você nessa tarde? Quebrar. É um Deus de amor. É um Deus que olha para você e fala, eu estou dando tudo. É uma palavra de correção de Deus. É um Deus que olha para você e fala, eu estou te dando tudo que eu tenho. Eu transformo água em vinho. Eu te dou vinho novo. Eu salvo o nosso casamento. Porque às vezes o nosso casamento com Deus, a nossa aliança com Deus está prestes a se acabar. Às vezes nós entregamos a nossa aliança para Deus e falamos, não queremos mais esse amor. E como um bom noivo, que dá tudo pela noiva, que é a igreja, que somos nós, o Senhor nos olha e fala, eu vou dar tudo por você, eu vou dar vinho novo. E o que é o vinho novo? É o sangue. Quando Ele fala, eu vou te dar vinho novo, Raíssa, Ele está falando que Ele vai lá para a cruz e vai derramar um vinho novo que vai brotar das chagas. Quando Ele dá água, as bodas de Caná nada mais nada é do que o casamento pautado na cruz. Quando Ele transforma a água em vinho, é uma junção. As moléculas da água, elas se juntam às moléculas do vinho. As moléculas da água se juntam ao sangue. Não é mais corpo separado de sangue, separado de divindade. É um só. É Deus que se dá todo. E como um bom noivo se dá todo, o Senhor se dá todo. E a pergunta é, o que eu como vaso vou dar para o meu noivo nessa noite? O que eu como um bom vaso vou entregar para o Senhor nessa noite? Eu vou fazer como aqueles serventes e vou encher até a borda de água e vou falar, vai. Porque na palavra de Deus fala que se encheu um número X de talhas. Não fala que se encheu todas elas. Então, se hoje no Amei eu falo que se encheu 6 talhas,
se encheram 6 pessoas, não se encheram todas elas. Pessoas naquele dia ficaram vazias, porque pessoas naquele dia não quiseram renovar o casamento em Caná da Galileia. E quando o Senhor faz o milagre, Ele olha para nós com amor e fala: eu preciso te encher, eu preciso te refazer a sua história, refazer a sua vida. Fecha os teus olhos e pensa: aonde eu não tenho mais utilidade? Fecha os teus olhos e vá pensando: aonde eu perdi o meu significado de pessoa humana? Com os teus olhos fechados, vá pensando aonde eu perdi a dignidade de pessoa humana. Aonde eu larguei, aonde eu me perdi no meu significado, na minha utilidade. E o Senhor que vai te olhando nessa hora e vai falando: eu quero te fazer útil. Eu quero me encontrar contigo nessa noite. E quero fazer um milagre. Porque não era a hora dele ainda, mas por amor existiu um milagre. E vá deixando que o Senhor nessa hora vá começando a fazer um milagre em você. Às vezes você acha que entendeu tudo, mas não entendeu nada. Às vezes você acha que não entendeu nada, mas o Senhor quer te revelar um tudo. É tão simples, mas é tão simples que chega a ficar tão óbvio que não chega mais aos nossos corações. Deixa o Senhor te levar à igreja. Deixa o Senhor nessa hora te levar ao altar. Deixa o Senhor te levar nessa hora ao local do casamento, onde Ele prepara as alianças, onde Ele olha para você e fala: eu quero me dar todo. Receba água. Você que estava vazio, receba a água do Espírito. Você que já estava sem poder segurar essa água, deixa o Senhor te quebrar. Porque nós nascemos para adorar o Senhor. E é assim nessa noite que nós queremos celebrar esse casamento da noiva, que somos nós, a igreja, com o noivo. Vamos ter